Olá, meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu queria convidá-los a assistir o discurso de posse do nosso presidente Michel Temer. Presidente Michel Temer. Professor, não, ele é ex-presidente. Não, a gente não chama ex-presidentes de ex-presidente, a gente chama o ex-presidente de presidente, é um título que ele adquire, e a boa educação manda que nós continuemos sempre chamando o presidente, um ex-presidente, de presidente, ok? Sempre mantendo assim. Então você diz o presidente Fernando Henrique, o presidente Sarney, o presidente Lula, a presidenta Dilma, o presidente Michel Temer, embora eles sejam ex-presidentes, né? Ok? Então eu queria chamar a atenção para o discurso de posse dele, para uma questão muito interessante. Vamos lá aqui, ó, minuto mais lá para frente. Aqui no comecinho a gente não interessa não, mas eu queria lá, ó. Vamos ver aqui assim. O que ele vai falar? Ih, propaganda. Não tem problema não, vou pular aqui a propaganda. iFood. Portanto, reafirmo, eu faço em letras garrafais. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com um hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas, né? Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Quando menos fosse, sê-lo-ia pela minha formação democrática e pela minha formação jurídica. O que ele acabou de falar aqui, gente? Sê-lo-ia. De onde que ele tirou isso? Ele falou assim, quando menos fosse, sê-lo-ia pela minha formação. Que selo-ia que é esse? É selo? Selo? Não. De colocar em carta? Não. O que o presidente Michel Temer utilizou aqui foi o que a gente chama de mesóclise. Lembre-se que estava estudando colocação pronominal, né? E a gente viu a próclise, que é quando o pronome vem antes do verbo. Agora nós vamos ver uma mesóclise, que é quando o pronome vem no meio do verbo, né? A gente viu aqui os casos de próximo, eu queria mostrar para vocês a história da mesóclise, né? Mesóclise é quando o pronome vem no meio do verbo. Então, ele usou o verbo ser, né? Ele quis dizer assim, né? É alguma coisa, ele é ou seria ele, né? Mas seria ele, a gente não pode falar, ou seria, selo-ia, né? O verbo ser fica selo-ia, selo-ia, seria o, como algo como seria o seria, selo-ia, no caso de uma mesóclise. Ocorre que eu queria dar um puxão de orelha aqui no Michel Temer, porque é o seguinte, Michel Temer, essa forma de mesóclise, né? Essa forma de fazer colocação pronominal está totalmente em desuso. Ninguém em sã consciência faz mesóclise. É coisa de gente meio boba, né? Está fazendo papel de bobo, Michel Temer, usando mesóclise. Porque é encontrada apenas
na gramática normativa, você não vai encontrar isso em texto jornalístico, você não vai encontrar isso na fala das pessoas mais inteligentes do mundo, não vão falar mesóclise, né? Encontrada apenas na gramática normativa, né? Ninguém usa mesóclise mais, né? E nem na literatura, só se você procurar um texto mais antigo, né? Talvez um texto mais antigo, lá o José de Alencar da vida, aí eventualmente você vai encontrar mesóclise, né? Mas lá no nosso Bernardo Guimarães, do Escravo Isauro, talvez você tenha encontrado algumas mesóclises, mas assim, no dia a dia, no cotidiano, no século XXI, nem pensar, né? Então mesóclise é uma coisa totalmente desuso. E eu inclusive ouso dizer que quem usa mesóclise está querendo aparecer. Está querendo só parecer que sabe muito gramática. E às vezes nem sabe tanto assim. Sabe por quê? O que o Michel Temer está fazendo aqui é dar uma cutucada política nos seus adversários. Lembrando que o Michel Temer assumiu o governo num momento muito polêmico, em contraposição a Dilma. A presidenta Dilma, ela era acusada de ser uma mulher que tinha dificuldade de falar em público, que falava mal, não sei o que tratava mal a língua portuguesa, né? Então ele, para fazer um contraponto a essa sua oponente, ele vai e prepara um discurso em que ele supostamente usa bem a língua portuguesa para chamar a atenção que ele é diferente dela, né? Mas é uma estratégia meramente política. Com certeza no dia a dia e nos seus textos ele não usa a mesóclise, né? Isso tem um valor meramente político para chamar a atenção, né? A prova disso é que quando ele usa a mesóclise, inclusive ele faz um sorrisinho aqui, quer ver? Olha, e ninguém que está ao redor dele entende porque ele está sorrisinho, ninguém ri junto com ele, mas ele sabe o que ele está fazendo, né? Então quer ver? Ele vai dar um sorrisinho aqui. Quando menos fosse, ó, selo-ia. Ele dá ali uma pausadinha, uma para mostrar que ele, sabe, que ele planejou esse momento detalhadamente de uso de uma mesóclise só para fazer um contraposto à sua oponente política, né? Então, vocês não podem cair nesse tipo de armadilha, né? Esse é o discurso político que ele veste esta ou aquela fantasia de acordo com o que o momento convém, né? Ah, professor, você está sendo injusto com ele. Não, você quer ver? Eu vou provar para vocês que o Michel Temer não domina totalmente assim, a língua portuguesa a ponto de usar uma mesóclise espontaneamente. Vocês querem ver? Olha o que ele acabou de falar ali atrás, vocês talvez nem tenham notado. Quando alterará essas reformas, incitar. Olha o que ele vai falar. Outrem no governo. Outrem, uma palavra bonita aí que ele usou, tudo bem. O que foi feito. Ao contrário, você tem Brasil, em que assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário. Você tem que destruir o que tem feito. Você tem, né? Professor, como assim? Vocês devem estar se lembrando, a gente conversou sobre isso, né? Esse você tem que ele usou ali é extremamente coloquial. Porque quando a gente fala você está se dirigindo à pessoa com quem você está conversando. O Michel Temer está falando para mim? É eu que tenho que fazer essas coisas? Eu nem sou presidente da República, meu Deus do céu. Claramente aqui, a gente sabe que o que ele quis dizer foi um tem-se. Tem-se que, né? Aí no caso, ele ia dizer se tem que, tem-se que, uma forma de indeterminar o sujeito. Aqui nem é caso de indeterminação do sujeito, é caso de oração na voz passiva, mas não interessa. Mas é essa forma de indeterminar o sujeito que a gente faz na língua coloquial, que acaba, em vez de escrever se tem que fazer tal coisa, a gente coloca o você tem. Isso é uma fala típica de jogador de futebol, inclusive. Então o Michel Temer aí, que está brincando de ser uma pessoa que usa extremamente bem a língua portuguesa ao fazer uma mesóclise, 30 segundos antes ele cometeu um erro gravíssimo de indeterminação do sujeito, que foi colocar o você, onde no fundo ele estava querendo usar um se. Então eu queria com isso provar para você, não estou fazendo uma crítica ao Michel Temer, não tem nada a ver com isso. Eu só queria mostrar para você que usar mesóclise não é natural. Mesmo as pessoas mais cultas não usam mesóclise, né? A mesóclise parece ser alguém que está querendo se passar
por culto, né? E pensando em termos de variação linguística, mesmo as pessoas mais cultas, elas cometem desvios da norma padrão, como foi o caso do Michel Temer ali, usando um você, um verbo, um pronome para fazer um sujeito simples, quando no fundo nós sabemos que ele estava querendo indeterminar o sujeito, né? Esse é um erro clássico, não é um erro, né? É uma conduta clássica de norma coloquial, né? Norma popular da língua portuguesa. Bom, mas entrando aqui no assunto, professor, tudo bem, eu sei que eu não vou usar mesóclise, mas pode ser que eu encontre por aí. Qual que seria a regra de uso da mesóclise? Bom, se você um dia então quiser usar a mesóclise, tem dois casos em que você vai usar a mesóclise. Na verdade, assim, quando você for fazer futuro, né? Seja o futuro simples ou seja o futuro do pretérito, né? Às vezes vocês usam futuro simples, futuro do pretérito, né? E aí nesses casos a gente usa sim mesóclise. Por exemplo, vamos supor que eu vou escrever a frase, né? Eu vou poupar você desse constrangimento, né? Eu pouparia você desse procedimento, desse constrangimento. Aí eu digo assim, poupá-lo ia desse constrangimento. Deixa eu melhorar meu A aqui. Poupá-lo ia desse constrangimento. Constrangimento. Se o pudesse, né? Olha a conjunção se atraindo o pronome para a próclise, né? E aqui, como eu estou diante do futuro, eu pouparia ele desse constrangimento, eu pouparia ele. A gente não pode falar pouparia ele, a gente tem que falar poupá-lo-ia, porque é futuro, né? Mesma coisa se fosse um futuro do pretérito, né? Se encontrasse ele... professor, se encontrasse ele? Não. Se o encontrasse, olha o se atraindo o pronome. E nada de ele, porque não é pronome reto, é pronome oblíquo, porque está na posição de objeto. Se eu o encontrasse, eu desejaria a ele, boa sorte, desejaria a ele. Olha o futuro aí, né? Desejar-lhe ia boa sorte. E, sei lá, desejar-lhe boa sorte. Ponto final. Então, se eu o encontrasse, desejar-lhe ia... Olha como é que o pronome foi pro meio. Então, quando que eu uso mesóclise, professor? Quando você estiver diante do futuro. Pessoal, mas o senhor recomendou que a gente não usasse. Bom, como que eu vou, então tá, e se eu tiver uma situação que eu vou usar o verbo no futuro e eu quero colocar, e aí eu deveria colocar mesóclise, o que você vai fazer? Bom, aí você vai escrever a frase de uma outra maneira, de modo a fazer uma próclise, é só você substituir pela próclise. Por exemplo, você colocaria assim, ó, eu o pouparia desse constrangimento. Então você pode, sem problemas, né, na sua redação do Enem, por exemplo, substituir a mesóclise pela próclise. Fica melhor, né? Se eu encontrasse, eu lhe desejaria boa sorte. Pode substituir a mesóclise pela próclise sem problemas, ok? Fica melhor, fica menos artificial. Pessoal, não, mas eu gostei desse negócio da mesóclise, vou começar a usar. Tudo bem, não tem problema não, você não vai estar cometendo nenhum erro gramatical, pode usar. Fique atento lá na sua redação do Enem, usa a mesóclise, mas fique atento para não cometer erros que sejam mais graves e o seu corretor não ficar desconfiado de que você está querendo apenas aparecer e não que você sabe gramática that much, ok? Bom, e aí eu acredito que você vai me fazer a seguinte pergunta: professor, você ao transformar a mesóclise para a próclise, aqui olha, eu puxando o pronominho que estava lá no meio do verbo para frente, eu observei que o senhor não escreveu
o pouparia desse constrangimento. O senhor colocou um eu na frente. O senhor colocou um eu na frente depois da vírgula. Por quê, professor? Bom, porque isso tem a ver com o único caso de ênclise que eu acho que vale a pena vocês... Opa, caiu meu microfone aqui, desculpa. O único caso de ênclise que vale a pena a gente ver aqui. Qual é esse caso de ênclise que vale a pena ver aqui? É a seguinte regra: não se pode começar, uma frase a não ser que seja com ênclise. Ou seja, pode ser com mesóclise, mas não se deve começar uma frase com próclise. Sempre no início de frase nós vamos utilizar a ênclise. Então, no início de frase, né, utilizamos a ênclise. Assim como, não só no início de frase, mas sempre que você tiver uma pontuação, por exemplo, assim como depois de qualquer pontuação. De modo que você nunca pode falar com uma pessoa te amo. Não, 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 não. Nunca diga para ninguém te amo. Você tem que dizer você tem duas alternativas, porque você não pode começar uma frase com pronome oblíquo. Você tem duas alternativas: ou você faz uma ênclise, amo-te, ou você faz qualquer outra coisa que não seja começar a frase com próclise, né? Você fala eu te amo, aí tudo bem, eu te amo, não tem nenhum problema, mas te amo jamais, porque você não pode começar uma frase com próclise. No início da frase sempre use uma ênclise, ok? Então você nunca vai dizer me desculpe, você não vai dizer mais me desculpe pelo atraso, professor. Você vai dizer desculpe-me pelo atraso, professor, né? Ok? Pediram-me que viesse. Me pediram para vir aqui. Me pediram tal coisa. Não, 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 não. Não é me pediram. É pediram-me. Pediram-me. Sempre, sempre se deve fazer uma ênclise quando você estiver iniciando uma frase, ok? Sempre depois de uma pontuação, uma vírgula que seja, nem precisa ser no início da frase, mas uma vírgula, por exemplo. Então, quando você fala assim, meu amigo, pediram-me, não é me pediram, não, pediram-me, porque depois da pontuação você deve sempre colocar você deve sempre fazer a ênclise, ok? Então não dá para fazer o pouparia, né? Aqui ó, tá certinho. Se encontrasse, lhe desejaria. Não, não é lhe desejaria. Você não pode começar depois da vírgula colocar um lhe. Teria que ser eu lhe desejaria, né? Eu o pouparia. Ou qualquer palavra aqui tem que ser acrescentada para que o pronome não inicie a oração. A frase não esteja logo depois de uma pontuação, de uma vírgula, de um dois pontos, de reticência ou qualquer coisa. Ok? Muito bem. Espero que vocês tenham curtido essa aulinha, que foi bem tranquila e que para complementá-la, eu vou deixar uma atividade postada lá no nosso querido Magno Sol. Combinado? Então, vejo vocês em breve. Beijos, beijos.